Olha só, nós vimos, tá, a equação da conservação da massa, tá, na forma macroscópica ou integral, tá, e na forma diferencial. Tá? Olha só, as leis físicas são independentes. Tá? Você tem a lei da conservação da massa, você tem a lei da quantidade de movimento, você tem a lei da primeira lei da termodinâmica, entendeu? As leis, tá? Elas são independentes. Isto é, uma não implica na outra. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Então hoje nós vamos ver, tá? A segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Cuidado, lei não se demonstra. Você não demonstra a segunda lei de Newton. Tá? Você não demonstra a lei da conservação da massa. Você não demonstra a primeira lei da termodinâmica, que é o capítulo 4. Você não demonstra. Você é obrigada a aceitar. Tá? O exemplo que eu sempre dou, muito simples, é o seguinte: qual a definição de um triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo de 90 graus. Não tem porquê, entendeu? Entendeu? Definição, lei, não tem porquê, não é com a definição. Então, não adianta perguntar porquê, tá? Que eu vou mandar você perguntar ao Newton, entendeu? Foi a formulação dele. Olha só, olha só. Tem que enunciar direitinho, ó. O que o Newton disse, né, na segunda lei de Newton? Ó, o somatório das forças, isto é, a resultante, tá? É a resultante de ensino médio mesmo, entendeu? Aquela resultante. Resultante o somatório das forças. Atenção aqui a palavra-chave, que atuam, até vou colocar em letra maiúscula, sobre um corpo é o é igual, tá melhor. É igual, é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração. Agora, presta atenção ao seguinte: como é que se escreve isso aí? Tanto faz se escrever o somatório das forças é igual, ou escrever a massa vezes a aceleração é igual, né? Estou falando que é igual, certo? Então eu vou fazer assim, ó, massa vezes aceleração, que é um vetor, é igual ao somatório das forças que atuam sobre o corpo. Tá legal? Agora, olha só, se você chegar numa turma, perguntar a lei de Newton, eles vão falar F igual a ma. Tá? Eu vou mostrar para vocês, para você no caso, né, que tem três A's. Olha só, tem três A's. Vamos ver o que o Newton falou. Aqui você tem um sistema móvel e aqui você tem um sistema fixo. Tá? Eu vou chamar de X, Y e Z. Tá? E você tem aqui um pontinho, né, de uma massa, né,
O exemplo que eu sempre dou para você enxergar, pensa que você está no aeroporto, tá? Tá legal? Você está parado. Suponha que a Terra não esteja girando. Você está no sistema XYZ, que é chamado sistema, sistema inercial. É chamado, que é o XYZ. O X, Y e Z é chamado sistema móvel. O que o Newton falou, que a aceleração dessa massa aqui, ó, não é em relação ao sistema móvel, é em relação ao sistema fixo, inercial. Por quê? Imagina essa massa aqui, tá? Imagina XYZ, um avião decolando. Olha como você enxerga fácil. Aí você tem o comissário, tá vendo o comissário aqui? Esse pontinho, hein? Ele tem uma aceleração em relação ao avião, não tem? Você está andando rapidamente. O avião tem uma aceleração em relação a você que está no aeroporto, não tem? O comissário tem uma aceleração em relação a você que está no aeroporto, entendeu? O que o Newton falou, que a massa aqui desse corpo, você tem que pegar a aceleração em relação a esse sistema inercial, entendeu? Não a esse aqui. Entendeu o que eu falei? Tá? Então, na realidade, esse A aqui é o A, X, Y, Z. Você tem três A's aqui. Tem a aceleração do avião em relação a você que está no aeroporto. Você tem a aceleração do comissário em relação ao avião. Você tem a aceleração do comissário em relação a você que está no aeroporto, entendeu? Tá? Tá legal? O produto das forças que atuam sobre esse comissário é igual à massa dele, né, que atua, no caso, vezes a aceleração em relação ao referencial inercial. Geralmente as pessoas não falam. Você pergunta assim, segundo a lei de Newton, F igual a ma. Aí você pergunta, que A é esse? A é A, mas que A, pô? Aí você mostra que tem três A's, né? Ele vai falar correto, tem que falar corretamente, entendeu? Tá bem claro isso aí? Tá. Agora olha só, olha só. Eu vou fazer, não é você entender não, tá? Eu vou fazer você sentir, sentir. Que forças são essas que atuam sobre ou pelo corpo? Essas forças aqui. Tem que atuar o quê? Lê a palavra lá que eu sublinhei. Lê a palavra que eu sublinhei. Aqui. Ó, ó. Tá vendo aqui? Sobre a massa M, né? Entendeu isso? Hein? Eu agora vou te perguntar, por quê? Responde para mim. Por quê? Por que, que é sobre? Fala. Isso, excelente, excelente, excelente. Entendeu? Imagina você pega um garoto de ensino médio, tá? Ou também de engenharia, está dando uma aula para ele, você fala, né? Aí você pergunta, e por que, que é sobre? Que é por definição. Tem como demonstrar? Não. Você tem como verificar. Lei não se demonstra, lei se verifica. É bem claro isso aí. Gostei da resposta, gostei. Então, olha só, esse sentimento aqui, sentimento, não é entender não, é sentir. Você só pensa nele, tá, tendo noção experimental. Se você não tiver noção experimental, você está repetindo o que está no livro. Entendeu? Então, qual é o nosso objetivo? Vamos lá, ó o nosso objetivo. Ó. Até vou fazer um termo bem popular. Buscar quais
são essas forças. Gostou? Vamos buscar. E você vai sentir isso. Olha que interessante. Existem dois tipos de força. Você entender, velho? Vou dizer tudinho para você. Dois tipos. Um é chamado força de contato. Tá? A outra é, é força de volume. Você vai entender direitinho. Olha só, olha só. Imagine você, tá, numa piscina, tá bom? Tá legal? Tá me ouvindo? A água tá paradinha, tá? Aí você tem a piscina, a água tá aqui. Aí você tá paradinha, teu ouvido tá aqui. Pergunta: você sente força no teu ouvido? Não, sente pouca, mas lá no fundo você sente, hein? Não, mesmo no raso, entendeu? Você sente uma forcinha. Na medida que você vai aprofundando. Tá? Então, olha só, apareceu aqui, tá? Apareceu, caso, primeiro tipo de força que atua sobre você. Você é a massa, tá? Tá legal? Agora repara, essa força, ela atua no seu corpo todo ou atua na superfície? Não, não. Se você pegar, olha só, substituir, tá, o teu ouvido por uma esfera de aço, naquele local, a força da água sobre você vai ser a mesma. Não interessa se é esfera, não interessa, a força é a mesma, porque ela atua na superfície. É ou não é? A força não atua na sua superfície? É isso aí. Se você, por exemplo, tiver uma força atuando no teu ouvido, tá? Aí você tapa o ouvido, aquela força no teu ouvido vai ser a força na tua mão. Entendeu? Entendeu ou não? Não, então você quis, tá bom, então tá ótimo. Não, esquece que você quis, tá? Tudo bem. Então, tudo bem. Olha só, então repara, primeira força que nós descobrimos é força, ela atua no teu corpo todo, dentro do teu estômago, entendeu? Né? Pera, deixa eu falar. Olha só, olha só, presta atenção. Essa força devido à pressão, ela atua no teu corpo todo ou atua só na superfície? O corpo todo? Coitado, então, então o teu estômago, né, vai sofrer uma força devido à pressão. Ele sofre. Seu pulmão só. Não, responde. Pera. Tá. Então para que eu vou te explicar. Para que eu vou entender. Você vai entender. Você vai entender. Olha só, olha só. Imagine que eu tenho uma esfera aqui de madeira, tá? De plástico. E aqui eu tenho a mesma esfera de aço, tá? Nesse pontinho da esfera aqui, ó, a força de contato. Suponha que elas estejam na mesma altura de água, tá? Tá? Ela atua na esfera toda ou atua só na superfície? A força da água. Então acabou. Acabou.
Acabou. No tanto faz aqui dentro ser de aço, aqui ser de madeira. O que interessa, o que que é? É a superfície. Então, a força devida à pressão é uma força de superfície. Tá legal? Tá legal ou não? Tá. Agora, fala. Não, não, eu não sei o que é hiperbárica, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei. Hiperbárica é um nome difícil, não sei. Tá? Olha só, acompanha o que eu estou dizendo. Esquece o que. Ó, a grande confusão, já vou dizer, se houver nas minhas aulas, tá? Não é crítica a você, não, entendeu? Eu faço com qualquer um. É a pessoa pensar no que está à frente. Acompanhe o meu raciocínio. Se você tiver dúvida, mata em cima. Porque se você começa a pensar lá da frente, vai perturbar o que está atrás. Entendeu? Segue o que eu estou dizendo, que são 60 anos dando aula, tá? Entendeu? Então eu sei exatamente isso aí. Então, olha só, impressionante, ó. Força, olha, não fala força, que a pressão seja a força, não. Pressão não é força. Estou falando a força devida à pressão. Entendeu como é diferente? Tá? É uma força de contato. Vamos ver outra força de contato? Olha só. Você tem uma esfera. Não, não. Olha o português. Toda força devida à pressão é uma força de contato. Nem toda força de contato é devida à pressão. Gostou? Tá. Então nós vamos ver uma outra força de contato que não tem nada a ver com a pressão. Tá bom? Então tá. Aqui você tem água, tá? E essa mesma esfera, mesmo, você tem óleo, tá? Então, você vai arrastar essa esfera na água e vai arrastar essa esfera no óleo, tá? Mesma esfera, tá? Mesmo tamanho, tá? Então, vou aumentar um pouquinho para parecer que é a mesma esfera. Onde você vai ter mais dificuldade de arrastar a esfera? Até vou melhorar, vou exagerar. Em vez da água, vou falar do ar. Tá? Qual a sua dificuldade maior é de arrastar essa esfera? No ar ou no óleo? No óleo. No óleo. Dificuldade maior. Por quê? As forças que atuam, que atuam do fluido sobre a esfera, né, elas são diferentes. Ó, tá vendo sobre aqui? Eu estou interessado no sobre. Eu não estou interessado se a esfera está fazendo força na água. Eu estou interessado no ar, né? Fazendo força sobre a esfera. Entendeu o que eu falei? Tá? Mesma coisa do óleo. Pergunta: essas forças são de superfície ou de contato ou atuam em todo o volume? De superfície. Opa, já achamos duas de contato, tá ligado? Hein? A força devida à pressão e a força chamada, né? Força viscosa. Gostou? São forças de superfície ou de contato. Ou de superfície. Viu como a gente descobriu? Não, não. Tem nada a ver com volume. Agora, olha só que interessante. Olha que interessante. Tem uma esfera aqui. Supor que eu tenho um recipiente, tem um outro recipiente aqui.
tenho um fluido, eu tenho um fluido. Tá? Tá legal? Aqui, ó, eu tenho a Terra. Mesma coisa, eu tenho a Terra. Tá? Eu vou largar uma esfera, soltar uma esfera. Aqui, tá? Por que essa esfera vai na vertical de cima para baixo? Por quê? Hein? Não, por quê? Ela não desce? Por quê? Fala assim, fala assim. A Terra atua à distância sobre esse corpo. Ela atua, supõe que você tem um esferão aqui, ó. Agora eu estou vendo toda a esfera, tá? Ela atua lá no centro, aqui, ou aqui, ou aqui. Ela atua onde? Não puxa para o centro, não, que puxa para baixo. Fala assim. Não. E para. Então, a força gravitacional é uma força de volume. Gostou? Entendeu? Como é que você pode ter noção da equação da quantidade de movimento, que tem folha, tem páginas escritas, se você não entender o início das forças que atuam por você usar a lei de Newton, entendeu? Entendeu? A percepção, né? Você domina o que está acontecendo. Legal? Essa é a física do problema. Tá? Essas forças, eu decido que elas vão ficar do meu lado direito. Acabou. Essa aqui é a massa pela aceleração. Ela tem que equilibrar. Está bem claro o que eu estou dizendo? Está gostando? Essa é a visão, isso eu estou dizendo. Não adianta você pegar aquelas folhas lá, começa a ler, a ler, a ler, a ler, a ler. Você espreme, né? Não sai nada. Aqui sai. Como é que você pode aplicar a lei da quantidade de movimento, tá lá, primeira página, se você não entende a diferença de força de contato com força de volume? Chamado também de corpo, tá? De volume ou de corpo. Ela atua no corpo todo. Para você sentir mais ainda, né? Certo? Sobe no elevador. Você sente o teu corpo, né? Certo? Dependendo da aceleração dele, atua em todo o teu corpo. Não é? Ele não atua no teu pé só. Gostou? Então a força gravitacional é uma força de volume. Forças viscosas. Exatamente. Agora, olha que interessante também. Olha só, olha o domínio que você vai ter. Ó, olha só. Repare você, repare você, olha que interessante. Forças devido à pressão. São forças de quê? Forças de quê?
De volume ou de superfície? Isso. Forças devido à pressão. Olha que eu não falo força de pressão, eu falo força devido à pressão. E forças gravitacionais são forças do quê? Gravitacionais? Excelente. Olha só. Podem existir, podem, né? Estou falando que devem, não. É o português. Né? Podem existir com o fluido em repouso, né? Ah, ó, você tem um balde dentro d'água, um balde dentro do elevador. Ele pode subir e descer, né? Que a água não está se movimentando em relação ao balde. Concorda? Está se movimentando em relação ao elevador. Vamos lá, certo? Da mesma forma, você tem uma água na piscina paradinha. Né? Você enfia a tua cabeça lá dentro, né? Você não precisa da água estar em movimento. Gostou? Ah, por outro lado, em inglês é on the other hand, por outro lado, as forças viscosas dependem vou colocar assim, do movimento do fluido. Depois eu mostro direitinho isso aí. Entendeu? Não é? Você só sente, né? Ou do corpo, né? Você está lembrado do exemplo que eu dei da esfera? Está lembrado ou não? Tá, né? Tá, para, que eu já entendi tua dúvida. Tá? Olha só, se a esfera estiver parada, você não tem atrito da esfera com o fluido, tem? Tem? Não tem. Então, quanto vale as forças viscosas? Sua nota na próxima prova, qual vai ser? Zero. Eu falo assim em sala de aula, entendeu? Entendeu? Se eu tiver um movimento, o que eu vou ter? Aqui, ó, vai segurar o fluido, não vai? Não vai. Você tem uma dificuldade. Então, para ter forças viscosas, o corpo tem que estar em movimento. Gostou? Esquece, eu não sei nada de resistência. Ó, para. Não sei nada de resistência, nada. Está confundindo a minha mente, entendeu? Não sei nada disso. Só estou dizendo. Não, olha, escuta. Só estou dizendo em linguagem popular. Isso é popular. Por isso que a pessoa aprende e não esquece. Aí começa, não, porque a força de resistência não tem nada, tá? Tá? Depois você vai ver tudo direitinho, entendeu? Isso é popular. Você chega perto de um garoto, né, no ensino médio, você pode dar a mesma aula para ele, que ele vai entender, entendeu? Que é popular. Lógico que ensino médio, o garoto tem que ter pelo menos uma vontade de estudar em um determinado nível. Você pode dar essa mesma aula para ele.
Tá? Legal? Bom, tem outras implicações, mas estou te falando, basicamente, então você já sabe. Né? Quais os tipos de forças que atuam sobre o corpo? Repete. Forças. Primeiro, fala assim: força de contato. Quais são? Quais são? Forças devidas. Não. Força devida à pressão. E o que mais? Viscosa. 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 E força de campo ou de corpo? Ou eletromagnético. Se você estudar o eletromagnetismo, né, você provoca à distância forças eletromagnéticas. Você já deu eletricidade, o professor Manuel me falou, né? Você sabe disso. Forças eletromagnéticas são forças de campo, atuam no corpo todo, e não só na superfície. Está claro isso? Entendeu? Esse é meu tipo de aula, pô, entendeu? É trazer, né, conhecimentos que você tem fora da, da linguagem formal, né? Certo? Para depois você formalizar. Entendeu? Vamos formalizar agora? Então vamos embora. Vamos embora. Tá vendo? Você entende direitinho? Olha só. Então, vou fazer o seguinte. Imagine. Então, olha só o que eu vou escrever, tá? Forma diferencial diferencial ou microscópio. Tá lembrado da massa? Ó, um microscópio. Então, a minha massa não vai ser M, vai ser um dm, entendeu? Então eu vou ter aqui, ó dm vezes A igual. Olha o que eu vou fazer que bacana, ó. Forças devido à pressão, não é? Não está do lado direito? Ó, vou fazer ó, D, F. Opa. Que bacana, né? Entendeu? Você dominar, não é? Concorda? Deixa eu apagar logo isso aqui. FP, não é? Qual a outra força de superfície? D. Não. Que? Que é? Não, não, não. Eu tô colocando o somatório de todas as forças aqui. Só que eu estou abrindo, né? Vamos lá. Estou abrindo nas forças, né? Não é soma das forças. Vamos lá. Vamos lá. Não olha, não. Quais são os tipos de forças? Para. Quais são os tipos de forças? Fala, não, não, não. Fala, divide direitinho do jeito que eu expliquei. Vamos ver as de contato primeiro? Vamos lá. Eu não estou nervoso, não. A minha forma de falar é essa. Você me conhece. Então vamos lá. Hein? Eu falei em atrito? Esquece atrito, pô. Esquece. Eu não falei. Então eu não falei, não fala. Força, fala, sabe quais são as forças de superfície ou de contato? O que eu te falei? Quais? Quais são? Quais são as. Hein? Isso. Isso. DF
Fiz. Qual outra? De contacto. Devido. Não é na superfície, não. Devido à pressão no elemento. Entendeu? Mas força de superfície, no elemento. Tá? Olha lá, DFP. Não é? Mas. Qual? E isso fala assim, força de campo. DF, DF. Muito bom, tá? Ou de volume, né? Ela atua no volume. Ela não é? A força viscosa atua na superfície da bola andando, né? Certo? Ela não atua dentro da bola. Mesma coisa a pressão, mas essa não. Essa aqui, vou colocar assim, forças gravitacionais, tá? De volume. Viu? Viu, você? Olha para aqui, ó, você domina, entendeu? Se fosse no eletromagnetismo que você estudou, aqui à direita seria forças eletromagnéticas, entendeu? É legal? Que a lei de Newton se aplica, né? Na, no, na, no eletromagnetismo, né? Aplica a lei de Newton. É legal? É chamado força de campo, porque ela não precisa de contato. Aqui, ó. Se você, aqui, ó, se você estiver no alto aqui numa montanha, né? E a Terra estiver aqui, ó, ela atua aqui sem a Terra entrar em contato com você, ela atua à distância, né? Se estiver numa altura. É chamado força de campo. É a mesma coisa a força eletromagnética. Ela atua no campo, entendeu? Tá muito claro? Tá. Agora, nós vamos abrir isso aí. Aí que entra a matemática. Por isso é que eu falo. Da pena de você ver um garoto, por exemplo, né, no high school, né? Perdão, estou falando em inglês. Um garoto, por exemplo, no ensino médio, né? Ele ainda diz ainda, nossa, eu gosto muito de física, mas odeio matemática. É o contrário. A ferramenta é a matemática da física. Entendeu? A ferramenta da física é a matemática. Então não adianta. Não, eu adoro física, mas não gosto de matemática. Né? Como é que ele vai formalizar isso aí? Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Você quer começar pelo lado esquerdo ou lado direito? Se eu estou perguntando, tanto faz que eu estou perguntando. Então eu vou começar do lado esquerdo. Tá? Depois você vai ver o porquê, tá? Ó, olha só. Você tem a massa específica Rho, não tem? Não é? Tá lembrado do Rho? É dm sobre dv, né? Tá? Com uma infinitesimal dm sobre dv. Agora eu vou explicar isso aqui direitinho. Então, esse meu dm eu posso substituir por quê? Aqui. Isso, excelente, Viviane. Ó. Vou beber. Eu vou dizer para você que esse dever não existe, tá? Aí você vai falar, nossa, professor, aí complicou. Ó, você coloca, os livros colocam, tá? Mas ele não existe. Ele não existe. Vou te provar agora, para você entender. Você escreve. Né? Você deveria escrever um delta V, mas eu vou te explicar. Olha só. Imagine que eu tenho um corpo sólido, tá? Você concorda comigo que você tem espaços aqui que não tem molécula? Hein? Concorda? Tem espaços intermoleculares, né? Entre as moléculas, não tem? O dV não é um volume tão pequeno como se queira, não é? Pode não ter massa dentro dele, né? Entendeu? Porque isso aqui é como se fosse um ponto, né?
Não existe massa em um ponto, entendeu o que eu falei? Rigorosamente, você deveria escrever ó, O igual a um delta M sobre um delta V. Aí sim. Aí você pegou um delta, entendeu? Você escreve, só para você saber, quando você escreve RODV, na realidade ele não existe. Matematicamente existe, mas na física não existe. Aí você usa, engole. Agora vamos ver o A. O A é a mesma coisa que dv sobre dt. Vamos lá. Na aceleração, claro ou não? Aí que tá. Eu não vou colocar mais, só vou dizer aqui, ó, visto do sistema inercial. Tá? É a aeromoça, a aeromoça correndo né, dentro do avião com uma aceleração, a velocidade dela varia, ela tem que variar em relação a quem está no aeroporto, não ao avião, entendeu? Tá? Então eu vou omitir x, y, z. Tá? Vamos abrir matemática. Ó, presta atenção, Lidiane. Você vê né, como que, da forma que eu estou ensinando, como o que você já viu vai te ajudar muito aqui. E são duas leis completamente diferentes. Uma é da massa e outra envolvendo a força, entendeu? Você vai ver, quando eu começar a escrever, vai, professor, não é possível. Olha só, olha só, olha que interessante. Estão falando do lado esquerdo, tá? Deixa o direito. Você concorda comigo? Está lembrado do exemplo que eu dei do ventilador na sala? Hein? Na, exatamente, ó, ela é função do ponto, né? Se você parar o sensor no ponto de um ventilador, né? do fluido. O cara está lá do outro lado. Né? Se você desligar o ventilador, naquele ponto a velocidade vai variar, não vai? Tá? Então é uma variação local. Agora, com o ventilador, com a mesma rotação, se você deslocar o ventilador, o vetor velocidade também não vai variar? Então tem duas variações. Né? Um no local e a outra de transporte. Quando eu mudo o sensor. Está lembrado ou não? Como eu escrevo isso aí matematicamente? Ó? V é uma função, professor, mas está muito legal, ó, do tempo né, e do x. Só que o x é função do tempo, y é função do tempo e z é função do tempo. Então você muda, né? Olha só, presta atenção que eu vou dizer. Esse tempo aqui é quando você desliga o ventilador, entendeu? Porque isso aqui né, é como se tivesse né, desligado o ventilador, tá? E no local a velocidade estaria variando com o tempo, entendeu? Naquele local, você não está movimentando. Aqui não. Aqui você está movimentando o sensor com o tempo, entendeu o que eu falei? Entendeu que esse tempo aqui é diferente? É o mesmo tempo, eu estou falando a ideia do tempo, né? Então, olha só, esquece a física, esquece. Não pode errar agora, hein? Não pode. Quanto vale meu dever?
Vamos ver se você vai dar show agora. Vamos lá. Vamos lá. Excelente. E quem? Não, de ver é da função, né? Em relação a ter. Não, para. DT, né? Isso. Para. Não é derivada parcial? Quem é constante? O x, o y e z. Aqui, ó. Por isso que a variação local, porque x, y, z são constantes. Gostou? Muito, é muito, né? Gostei, né? Muito. Viu como a matemática ajuda a física? Mas, olha só a matemática, continua. Não, de ver, né? De ver, derivado em relação a x, para quem é constante? Vou te contar. Tá excelente. O que aqui? Deixa, excelente. Você anda. Para. Você anda estudando, hein? Não, é sério mesmo, é sério, é sério. Você não tinha essa habilidade antes? Tinha? Olha só. Que quem é constante? Peraí, quem é constante? Você vê, você está falando sozinho. Mas, fala. Geralmente não precisa escrever o que eu estou escrevendo aqui, não, né? T, X, Y. Entendeu? Tá? Você acha derivada parcial, já sabe que mantém constante. Tá legal? Olha só. Tá bem claro isso aí? A vantagem da cor é exatamente essa aqui, ó. Olha que bacana, ó. Pegar uma cor vermelha aqui. DT, tá? DT. Tá gostando? Ó, ó. DT, D, DT, né? É uma. Isso aqui é um, né? Esse aqui é o componente do vetor velocidade na direção x. Gostou? É o dx sobre dt. Gostou ou não? Vx. Esse aqui, fala. Vy. Esse aqui, isso aí, tá? Repara, esse lado esquerdo é minha aceleração. Gostou? Muito. Aqui, ó. Olha só, ó. Aqui ou aqui, né? Não. Olha lá meu alho. Então você já tem o teu lado esquerdo, esses termos todos. Aí você abre o livro, olha só, vê o lado esquerdo, sai correndo. Não. Não. Nossa, para você, que coisa complicada. Eu não entendo nada. Aí, ó, tá aí, ó. Então, o que, que nós vamos fazer? Ó, o que, que nós vamos fazer? Agora você olha, tá? Quanto tempo um professor
economizaria, em vez de estar repetindo folha de livro, passa para lá, passa para cá, passa não sei o que lá, entendeu? Dando isso aí, ó. E o aluno entende, pô. Né? Não é? Mas, infelizmente, não estou falando só no nível de engenharia, não, mestrado. Um livro copia o outro, aí o professor repete o que está no livro, aí passa para o outro, entendeu? E vai passando, passando, passando. O vírus é o mesmo, entendeu? Ele vai fazer mal, entendeu? Aí a pessoa acha tudo complicado, não tem nada complicado. Tá? Olha só o que eu vou fazer. Tá? Olha só. Vou fazer o seguinte, ó. Tanto faz escrever A com dever sobre DT, é a mesma coisa. Essa aqui, menino, olha só, é o que nós chamamos de dever sobre DT, tá lembrado? Que é a derivada substancial. Hein? Total substancial. Repara, só que lá na equação da massa, em vez de ser vetor V, era o ρ. Tá lembrado? Aqui é o vetor V. São duas equações completamente diferentes. Aqui é variação local e aqui é de transporte. Igualzinho a massa, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então eu posso escrever, né? Ó, que bacana, ó. Posso escrever que dever sobre DT. Olha o que eu vou fazer aqui. Não, eu vou primeiro, para não complicar, né? Não complicar. Vou escrever aqui, ó. Derivada de V em relação a T. Eu já sei quem é fixo quando eu faço assim. O ponto, né? X, Y, Z, mas não vou repetir, tá? Tá legal? Mais Vx, derivada de V em relação a X, mais Vy, derivada de V em relação a Y, mais Vz, derivada de V em relação a Z. Certo? Olha só, presta atenção. Vx é um vetor ou é um escalar? Não, Vx é o componente. Não se esqueça que V é Vxi mais Vyj mais Vzk, né? Vamos lá. Quem é vetor é o I, o J e o K. Isso aqui são componentes do meu vetor V. Tá legal? Que é um escalar, né? É um número. E a derivada parcial de V? É um vetor ou é um escalar? Não. Aqui, ó, para. Não pensa não, deixa eu te falar. Variação de feijão pode ser arroz? Não. Variação do vetor V pode ser escalar? Variação de feijão pode ser feijão? Hein? Pode? Variação de feijão pode ser arroz, pô? Então, pode ser, mas é o quê? Né? Pode ser o quê? Varia o feijão, hein? Exata, pode não. Deve ser feijão, é diferente, é o português. Então, vetor V, escalar ou vetor? Meu Deus, vetor V? Então, pô, eu estou dizendo até vetor V o que, que é?
É vetor. Vx, o que é? É. Então, a derivada parcial de feijão só pode ser o quê? Feijão. Derivada de um vetor tem que ser o quê? Então, o numerador o que é? É um vetor. Por quê? Porque variação de vetor só pode ser vetor. Pô. Hein? O que foi? Então, ó, vetor vezes escalar dá vetor, né? Então, todo lado direito é uma grandeza o quê? Vetorial. E o lado esquerdo? Não! Rapaz, rapaz, ó, aqui. Para. Você tem que falar consciente. Você não pode apostar. Como é que aqui tem. Para. Ah, não. Então tá. Então na próxima vez você segura o cursor aqui e leva para lá. Já, pô, pelo amor de Deus, não, não dá. Então, mas mesmo apontando aqui, só um minutinho. Mesmo apontando para a esquerda ou para a direita, qualquer termo aqui, o que que é? É o quê? Aí não. Responde o que eu estou perguntando. O cursor pode estar andando aqui, ó. Qualquer termo aqui nessa linha é escalar ou vetor? Então você tinha que me responder, pô. Não é porque o cursor está do lado direito que você vai dizer. Então o teu argumento tá fraco. Então, usa outro argumento aí, entendeu? Olha só. Olha, não fala. O cursor pode estar onde tiver. Se eu falar assim, ó, esse aqui o que que é? Né? Aí tudo bem. Eu estou dizendo, o lado esquerdo, o lado esquerdo, né, é o quê? Aí você falou, é um escalar. Então, eu não vou discutir se você falou, tá? Eu estou dizendo que é. Daí você entendeu o que é, tá? Não me cansa, não me cansa. Aí está me cansando. Aí está me cansando. Olha só. Então, está bem claro o que eu estou dizendo? Eu estou sempre certo. Essa palavra aí não precisa dizer que eu tenho certeza. Então, olha só. O que, que eu vou fazer? Ó, fazer assim. D sobre dt igual derivada em relação a t mais vx derivada em relação a x mais vy derivada em relação a y mais vz derivada em relação a z. Isso aqui é um operador. Gostou? Quando eu tiver esse operador em ρ, né, eu tenho variação do ρ em relação ao tempo e tem o transporte da variação, no caso, né, da massa específica, né, pelo transporte. Isso aqui é o capítulo 2, entendeu? Isso aqui é capítulo 3. Tá legal? Agora quero ver se você está estudando mesmo. Hein? Agora eu quero ver. Não, quero ver, pô. Você vai pegar esse aqui, me dê na forma tensorial. Não pode ter seta. Ó, pode parar, pode parar. Ó, vou dizer uma coisa a você. Um dos pontos mais difíceis do aluno enxergar é muito difícil ele enxergar. Tá? Olha só, responda o que eu te perguntar. Tá?
Entendendo. Se não entender, fala que eu não entendi. Vamos pegar esse termo aqui, tá? Então, vamos projetar derivada de V em relação ao tempo sobre o eixo do x. Isso aqui é um vetor, não é? Por que é vetor? Exatamente. Variação do vetor V, o que é? É um escalar ou vetor? Então, um vetor eu posso projetar, né? Vamos projetar sobre o eixo do x? Dá o quê? Não se esqueça, né? Para. Escreve V em relação a x, y, z. Quer? Isso. Não, não. Vx e I mais J. Isso. Qual é a projeção desse vetor sobre o eixo do x? O que está grudado no eixo do x? Lê aqui. É Vx. Não. Projeção não é Vxi. A projeção é Vx. Concorda? Então eu vou te mostrar um truque para você ver. Olha lá. Se eu quiser projetar esse vetor sobre o eixo do x, eu multiplico escalarmente pelo i. Vamos ver? Vamos ver? Quantas parcelas eu tenho esse aqui? Dito o V para mim, dito. Dito o vetor V para mim. Ah, não é, né? Vetor V diz Vx. Não, vetor. Ó, dito vetor. Mais. Vamos ficar escalarmente por I. Tá? Isso aqui é igual a quanto? Aqui. Multiplica esse por esse. Pô. Fala, aqui, ó. Ó, fala o que eu estou perguntando. Multiplica. Não, para. Multiplica esse por esse. Dá quanto? Vês por quê? I vezes I não. Não é produto vetorial, é I escalar I. E não tem nada de produto vetorial, é produto escalar. Não é? Vx. Então, se eu quiser achar a projeção do vetor sobre o eixo do x, eu pego o vetor, multiplico claramente por i. Gostou? Como é que eu vou colocar a projeção do vetor sobre o eixo dos y? O que eu faço? Multiplico escalarmente por isso. Né? Então, aqui, I escalar j dá quanto? E j escalar j. E, tá vendo? Tá lembrado logo quando eu te dei aula, você tinha dúvida, você, entendeu? Tá lembrado? Hein? Então você anda estudando, eu fico contente, né? Isso aqui é VY, certo? Então, ó, V escalar K dá quanto?
Por quê? I escalar k dá zero, né? Por que escalar k dá zero? E cosseno de 90 quanto vale? Está excelente. Tá? Então, V escalar k é VZ. Então, olha só, como é que eu projeto. Olha só, agora eu vou generalizar. Como é que eu projeto qualquer vetor sobre o eixo do x? O que eu faço com esse vetor? Qualquer um. Multiplico escalarmente por i. Qualquer um. Aqui eu tenho um vetor F, força. Como é que eu projeto esse vetor sobre o eixo do x? Professor, só multiplica escalarmente por i, porque o i é unitário. Gostou? Olha só, olha só, olha só. Eu quero projetar essa equação, tá? Olha só, sobre o eixo do x, tá? Estou dizendo para você, e é complicado. Isso aí não é fácil da pessoa. Você olha no livro, estou dizendo para você, sem medo de errar. Você sai correndo. Imagina eu chegar com uma equação dessa aí, ó, né? Fala assim, projeta essa equação sobre o eixo do x. O cara fica olhando, não faz, não faz. Tá? Então vamos ver. Como é que eu faço com essa equação aqui? Para projetar sobre o eixo do x. Fala. Isso. Então, ó, esse V escalaria dá quanto? Eu vou escrever direto. Dá quanto? Hein? Isso. D, Vx. Sobre dt. Essa equação aqui. Fala, derivada. Né? Isso. Eu estou gostando muito, muito de você, sabia? Pelo teu rendimento, sabia? Agora você vai errar. Não tem problema. Vai errar, vai errar. Essa aqui. Viu como te perturba? Não, não. Não, não. Para. Qual é o seu nome? Hein? Não seria. Quando você fala seria, é que você está com dúvida. Entendeu o que eu falei? É que não seria. Você fala, ó, é essa aqui, pá, acabou. Por quê? Porque é isso, pá. Entendeu a diferença? Quando você fala seria, não seria, aí é discussão. Tá? Não tem discussão. Ou sabe ou não sabe. Qual é a projeção? Hein? Seria condicional. Tá vendo? A pessoa erra. Então, escuta, eu estou acostumado, pô, a dar aula para mestrado, doutorado, eu sei exatamente onde a pessoa tem dúvida. Pode ficar tranquilo. Olha só, olha que interessante. Olha só, eu já sei exatamente. Imagine que eu tenha a força, tá? 3F, tá? Tá legal? Em vez de F, eu tenho 3F. F é um escalar. Eu quero projetar essa força sobre o eixo dos Y. O que eu faço? Quem que eu vou multiplicar? Não, quem que eu vou multiplicar? Você fala assim, ó, multiplica por Y, por J, né? Quem que eu vou multiplicar? Não. Você fala, para. Não, escuta, pera, Jean, você tá com dificuldade em entender a pergunta. Tá? Você tem que responder o que está sendo perguntado. Tá? O que eu faço para projetar esse vetor sobre o eixo dos Y?
Multiplica quem? Peraí, multiplica quem? Não. Aqui não é vetor F. Está escrito vetor F aqui? Hein? Está escrito vetor F aqui? Então eu vou colocar agarradinho para você ler, então. Tá longe, ó. Eu vou botar agarradinho aqui, pronto, ó. Bem agarradinho, ó. Isso aqui é o vetor F? Lê, pô, é o vetor F. Hein? Ué, ué, aqui, esse todo aqui é o vetor F? Peraí, olha, você vai entender. Apaga aqui, ó. Esse é o vetor F, concorda? Tá, você está me respondendo, tá? Você está engolindo o 3, pô. Que vetor é esse aqui? Ah, poxa, entendeu? Não tem problema. Então não é F, é 3 Fs, né, pô? Entendeu? Mesma coisa, coloco aqui, ó, uma folhinha aqui, pronto. Aqui é laranja. Quantas laranjas tem aqui? 3 laranjas, né, pô? Estou te perguntando o que que é isso aqui, você está perguntando o que é F, pô. Calma. Como é que eu projeto o vetor 3F sobre o eixo dos Y? Não, como é que eu. Como, ó, você tem que responder o que eu estou perguntando. Como eu? Então, você dizer como. Estou perguntando para você dar o exemplo. Estou perguntando como eu projeto. Escala. Não, multiplica o quê? Escalarmente. Você pode ter produto vetorial, pô. Tá? Quando você fala multiplica, você tem que dizer o quê, pô? Multiplica o quê? Por quem? Como? Multiplica o quê? Como? É vetorial? Você está omitindo. A multiplicação, que tipo de multiplicação é essa? Não. Meu Deus. Aqui você provocou vetorial aqui, ó, vetorial. Aqui, ó, vetorial. Que multiplicação é essa? Então não é vetorial, tem que ser escalar. Vetorial é outra coisa. Então o que é que eu faço para projetar o vetor 3F? Hein? Multiplico o quê? Quem? Multiplica. É vetorial, escala. Tem que dizer o quê? Ah, então tem que falar. Escalamento por quanto? Por J. Eu quero projetar o eixo do X. Vai dar quanto isso aqui? Eu quero projetar o vetor 3F no eixo do X. Se- ah, tá, então vamos ver se é. Tá? Ó, 3. Quem é meu F? Ó? Fx. I mais. Né? Esse não é meu F? Fyj mais FZK. Não é assim? Quando dá isso aqui? Ah, que? Ah, e vezes I. Não existe vezes I na linguagem vetor. Ah, ah, dá quanto? Não, você estava dizendo que era 3FI, tá lembrado? Por isso que eu perdi isso aqui para você enxergar. Eu sei que está certo. Quando dá eu quero projetar 3F no eixo dos eixos. Isso aí, isso aí. Olha, estou dizendo para você, eu tenho experiência. Se der essa equação aqui, ó, essa equação aqui,
Está vendo essa equação aqui? Hein? Se eu mandar projetar sobre o eixo do x, o aluno não faz. Não faz. Se der um teste aqui numa prova, se der essa questão só, todo mundo tira zero. Depois que eu explico, olha só, mesmo depois que eu explicar, a probabilidade de você errar é grande, mas não tem problema. Tá? Isso eu fiz de propósito. Olha só. Projeta essa equação todinha aqui, ó, sobre o eixo do x. O que eu vou fazer com ela? Hein? Não. Tá. O que eu faço com ela? O que eu faço com o lado esquerdo? Multiplica o quê? Vetorial. Tá. Quanto vai dar? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Essa aqui por I, escalarmente. Tá aqui. Agora, essa aqui. Olha que você está vacinado, hein? Você está vacinada. Você não pode errar, não. Ah. Ah, quer dizer que você multiplica. Quer dizer, isso aqui você vai multiplicar. Pera. Quer dizer que você multiplica esse por esse. É, para dar. Pode parar. Você está fazendo a multiplicação desse Vx por Vx aqui. Para dar Vx ao quadrado, né? Não, ué, como é que você descobriu que é Vx ao quadrado? Diz para mim. Ah, Ah, agora tu acertou. Agora tu acertou. Por quê? Só esse vetor aqui que vai ser projetado. Esse aqui já é uma grandeza o quê? Escar é como se fosse o 3, entendeu? Olha lá, o 3 acompanha. Gostou? 100%. Se você pegar um cara bam em mecânica dos fluidos, né? Manda ele projetar essa equação aqui, ó, sobre o eixo do x. Sabe quando ele vai projetar? Nunca. Nunca. Eu estou dizendo para você, estou acostumado a aula para mestrado, entendeu? Estou acostumado, pô. Entendeu? Depois que mostra é tranquilo, né? Entendeu? Mas, vamos continuar. Aqui. Fala. Tá vendo que eu estou feliz com você? Olha só. Concorda que é complicado? Exatamente, já tudo tem que pensar, né? Mas, exatamente isso aí. Mas, excelente. Olha que legal. O que projeta é só esse, ó. É só o vetor, entendeu? Você repete, entendeu? Se eu quiser projetar essa equação no eixo dos y, igual mais. Para. Ixi.
Para, para. Vx não é constante, Vx é uma grandeza escalar. Nem toda grandeza escalar é constante, né? Entendeu? Vamos lá. Ó, tá dando show, hein? Tô falando sério, tá dando show. Mas, Deus, essa menina tá dando show em mecânica dos fluidos. Tô falando sério. Tô PY em relação a... Hein? Hein? É como... Não, mas você está dominando. Não vem dizer que você não está dominando, não, você está dominando. Não, mas Lidiane, escuta só. Lidiane, eu nunca estudei teoria da relatividade. Nunca, tá? Nunca. E todos meus colegas PhDs, entendeu? Lá do IME, nunca estudaram teoria da relatividade. A matemática é complicada, entendeu? Mas muito complicada. Não é dada na engenharia, não é dada. Chamar geometria intrínseca, é um negócio complicado. Eu tive que estudar muito, né? Ou você pensou que eu apertei um botão e já veio tudo na minha cabeça? Hoje eu dou aula para doutorando lá na São Paulo, um da USP, outro, entendeu? Terminando o doutorado em relatividade, porque a matemática é complicada. Quando você entende, né, aí fica fácil. Tá? Então não vou te perguntar a projeção sobre o eixo dos ex. Né? Vamos lá. Então, o escalar, esse danado, né, é igualzinho ao número 3, tá vendo? Aqui, ó. Ele acompanha na projeção, tá vendo aqui, ó? Ele acompanha, tá lá. Pronto, tá vacinado. Certo? Agora, eu vou fazer um pedido para você. Você vai ter muita dúvida, vai meditar e vai me responder. Como é, como é que eu escrevo esse lado esquerdo, isso aqui é o direito, isso aqui é o direito. Como é que eu escrevo na forma tensorial? Tá vendo aqui, ó? Repara quanta coisa eu tive que te falar para você entender, para eu escrever na forma tensorial. Se você não entender isso aqui, você não faz. Não faz. Como é que eu faço? Vamos errar aí? Hein? Vamos ter dúvida aí? Ó, você só aprende quando tiver dúvida. Tá? O dia que a Bianquinha estiver estudando com você, se ela não tiver dúvida, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem que ter dúvida. Você só aprende tendo dúvida. Hein? Como? Eu o quê? Em relação a quê? O tempo. Hã? Exato. Fala.
Que- Mas vê, ah, olha só, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Olha só, olha só. Você está vendo o lado esquerdo? Quanto pode valer aí? Isso mesmo. Só não. Para. Só para. Não pensa para frente, não. Quando eu fizer a pergunta, você responder, eu vou responder em cima do que você falou, entendeu? É para você não se confundir. O X você faz I igual a 1, entendeu? O Y você faz I igual a 2. É como se tivesse aqui, ó. Isso tudo é natural você ter dúvida, tá? Aqui neste do X, é ou não é? Se chama de 1. Aqui neste dos Y, você chama de 2. Aqui no eixo dos ex, chama de 3. Só isso. Entendeu? Entendeu? Entendeu ou não? Então, quando o I for 1, é o meu VX. Quando o I for 2, é o meu VY. Quando o I for 3, é o meu VZ. Porque I é livre. Entendeu? Pode reparar. Se o I é 1, né, derivado em relação a VX aqui não vai ser VX, tá aqui. Quando o I for 2, aqui não é VY, aqui na VY. Agora, a tua dificuldade, você vai escrever essa soma aqui, entendeu? Vai ser uma dificuldade para você. Soma na forma tensorial tem que representar que índices? Mudo ou livre? Ah, olha, você anda estudando, hein? Você está me fazendo ficar feliz e contente. Sério mesmo, você anda estudando. Tá de parabéns, tá? Não, eu estou dizendo para você, isso aí não é fácil não de você pegar, não. Não é não. Tem que ter. Por isso que eu te falei. Ó, tenha paciência, deixa eu entrar na matemática, tá lembrado? Vai te ajudar lá para frente. Eu falei isso com você. Falei ou não falei? Entendeu? Olha só, olha que interessante. Olha que interessante. O que está se repetindo? Aqui, ó, olha que interessante. Ó. O X com o X, né? Não, não. O Y com Y, né? E o Z com Z, né? Então, eu tenho que arrumar uma variável muda, olha que bacana, para representar essa soma. Gostou? O I, fala. Pode ser o quê? Fala. Tem que mudar, porque o I já é livre. Entendeu? Entendeu? Fala. Vamos lá? Ó, tem que mudar, não pode ser I. Tem que ser o quê, por exemplo? Fala outra letra, J, né? Ó, J aqui, ó. Aonde vai entrar o J aqui? Não, não. Onde vai entrar o J aqui? Olha aqui, ó. Aqui não é Y, aqui não é Y. Aqui não é Z, aqui não é Z. O J não entrou aqui? Onde vai entrar o J aqui? Não, não, não. De VJ não. VJ já está aqui, pô. Olha só, olha só, olha só. Eu vou escrever se você entender, tá? Ó, XJ. Quer ver? Olha só que bacana, ó. Vamos somar aqui?
Aqui não é índice mudo, hein? Soma rápido, vamos lá. V1 derrota X1, né? Não é? Mais, vamos lá. V2 derrota X2, né? Mais, olha aqui, ó. V1 derrota X1. Aqui, ó. V2 derrota X2. V3 derrota X3. Então eu representei esse daqui. Quem ficou lá em cima? Repetido. Quem? Vx, não é? Vx, derrone VI. É isso aí, ó, derrone VI. Gostou? Muito, muito, hein? Muito. Repara, quem é índice livre aqui? Quem é índice livre aqui? Quem é índice livre aqui? Tem que ser. Se você tiver uma parcela com índice livre, o outros tem que ter índice livre. Que bacana, hein? Gostou? Ah, meu Deus, vamos fazer uma coisa? Eu quero te animar, te animar, te animar. Não, porque você já viu isso antes, entendeu? Imagina se não tivesse visto isso. Você não ia saber o que é livre, o que é mudo. Entendeu? E você anda estudando, tenho certeza. Que ninguém pega isso sem estudar. É lógico, é lógico. Você só aprende com dificuldade. Quer ver? Abre o teu lá naquelas equações que eu te falei. Abre. Estou te falando que é show, você não acredita. Né? Agora você está acreditando em mim, né? Professor, olha, professor. Tá vendo essa tabela aí? Fluido, água, tá vendo? Água, ar, tá vendo? Álcool, tá vendo? Ó, tá vendo ou não? Tá, embaixo não está substituindo, tá vendo aqui a definição, tá vendo? Vê o lado esquerdo, garota, vê aí. Lê o lado esquerdo. Lê para mim. Mas VJ, é. Já viu quantas folhas você teria que ler para chegar aí? Vê aí para você ver. Já imaginou? Hein? Você viu quantas folhas? Hein? Pois é, né? Vê. Olha que confusão, menino. Ó. Me dá até nervoso aí. Certo? Não? Esse é meu lado esquerdo. Só, 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 para ser coerente, né? Todo lado esquerdo tem que multiplicar por quanto? Por ρdv, né? Porque essa é a aceleração. Gostou muito, hein? Quem dera. Já imaginou? Você, no início da aula, você chegasse aqui, ó, tu ia olhar, meu Deus do céu, da onde veio isso? E outro, você tá entendendo. Olha só, você não está decorando, você está entendendo. Essa aqui, ó, é aceleração local. Essa é de transporte. Entendeu? Entendeu ou não?
É show, é show. Então, para você ter todo o lado esquerdo, né, da lei de Newton, né, você multiplica aqui, ó. Ai, meu Deus. Você multiplica todo o lado esquerdo. Né? Isso aqui é meu lado esquerdo, tá? Tá no direito, mas é por Rho dV. Aqui, ó, por Rho dV. Viu? Entendeu? Que é massa pela aceleração. Como é um elemento, né? Você tem que escrever Rho dV, que aqui é meu dm, né? Que aqui é meu dm. Você viu a velocidade? Nós pulamos essas folhas todas, tudo escrito e tal, para chegar a isso aí. Olha lá. Não tem preço. E agora, olha que interessante. Olha que interessante. Coisa que você já sabe. Tá vendo? Vou pegar essa equação. Eu vou ter, deixa eu ver aqui. Vou escrever só aceleração. dv sobre dt, essa é a total, tá? Certo? Isso aqui é igual a local. É fácil de você enxergar a local, porque quem é constante aqui, considerando em relação ao tempo? É o x, y, z, né? É o ponto, né? Entendeu? Olha que interessante, coisa que você já viu. Olha só que show de bola, ó. Olha que show de bola. Olha só, olha só. Olha só, hein? Quanto vale o produto escalar de V pelo operador Nabla? Agora assim, professor, eu aprendi com o senhor que eu não tenho nada decorado, tá? Para eu ter isso aqui, professor, vou escrever ao lado quem é meu V, certo? Vou multiplicar o quê? Fala a palavra. Tá vendo esse pontinho aqui? Fala a palavra. Isso, não é vezes não. Senão, o professor Topo dá um berro, certo? O que eu vou escrever aqui agora? Agora. Tá lendo aqui, ó? O que eu vou escrever? Não, não, não. Estou olhando só para isso aqui. Que operador é esse? Não, não é gradiente, não. Que operador, não é operador nabla? Escreve, escreve. Quanto vai dar? Não, e tem nada de ver, pô. Nabla não tem nada de ver. Derivada em relação a x. O que mais? Pô, tá tão feio isso aqui. Peraí, tô até envergonhado com essa letrinha aqui. Eu tenho 1,82 m para escrever uma letrinha dessa aqui, não dá. Pô. Ó, aqui. É nabla, tá? Então tem que escrever primeiro o I, nada, o X. Vou falar de novo, tá? Vou falar de novo. Você anda estudando. Estou falando sério. Ó,
Ué, mas dá, isso dá, branco dá em todo mundo, para com isso, entendeu? Vai em todo mundo. Você acha que o professor, quando chega ali na frente, você acha que não teve dúvida? Ou você acha que ele deu isso tudo aí e botou na memória? Raciocina comigo. Você acha? A impressão que dá é que ele é fera. Fera nada, todo mundo estudou muito, vai lá. Até eu, vai lá. K, derivada em relação a Z, né? Vamos desenvolver esse operador aqui, vamos escrever o V, hein? Vamos escrever. Então, isso, V índice X, né? E vamos desenvolver isso aqui. Eu quero só o V.nabla, tá? Entendeu? Vamos lá, rápido. Não, não, primeiro o VX. Hum. Cadê? Não, você não, o que está antes da. Para de falar, para. O que está antes da derivada? Aqui, o que está? Então tem que multiplicar primeiro por I, né, pô? Não é mais, não, mais é. Né, dá quanto? Então, mas tem que dizer, pô, você tá tendo aula, tá? Eu não quero saber, porque depois. Para. Eu quero que você explique direitinho como se eu estivesse aprendendo com você, o que não é o caso. Vamos lá, vamos lá. Fala. Vx escalar I, que dá. Isso, agora tu fala a derivada, entendeu? Isso aí. Não, vamos lá. Ué, mas só acabou esse? Não falta esse? Exato. Primeiro não é vezes, pô, tá? Não é vezes. Tá ótimo. Porque se não corrigir, eu grito. Vai lá. É isso aí. Vamos lá. J, isso. Não é vezes, não. J, escalar J vai dar um. Então fala para mim quanto vai dar. Fala assim. Professor, esse operador aqui, professor, fala assim, é o operador, olha que show, hein? Operador de transporte. Que bacana, velho. Gostou? Porque esse aqui é o local, esse aqui é o transporte. Então, o operador de transporte é o V.nabla. Não confunda, atenção, com nabla.v. Isso aqui é a equação da massa, é a divergência de V. Entendeu? Como o produto escalar é comutativo, não é válido para esse caso aqui, que eu já falei na massa. Entendeu? Se você apagar o vetor V, colocar o ρ, vai lá no capítulo 2 que você vê. Ponto ordinário aplicado em rua. Vai lá e vê, pô. É ou não é? Entendeu? Hein? Capítulo 2 você apaga o V e coloca rho. Capítulo 3 você apaga o rho e coloca V. V.nabla é um operador o quê? Escalar. Porque é dado pelo produto escalar, que é escalar.
repara você que ele atuando no V, olha, professor, vou colocar até uma corzinha para ficar bem claro para se ver aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, vai operar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Ah, ele é operador, é boca do jacaré. É ou não é? É ou não é? Ele precisa ter alguma coisa para ele comer. Se for o Rho aqui, ó, é continuidade. Se for o V, é aceleração. Aí entra o V aqui, o V aqui e o V aqui. Entendeu? Tá bom? Tá bem claro? Como é que. Olha só, você vai falar, tá? E vai ser elogiada, mesmo se errar, que está estudando. Dá gosto. Já pensou? Aqui, ó. Me escreve esse operador na forma tensorial. Não tem problema se errar, não, tá? Estou muito feliz com você. Falando sério, muito feliz. Como é que eu vou escrever? Ah, olha só um detalhe. Você concorda que esse operador aqui é uma soma? Para. Quando eu falar, não fala junto, não. Olha só. Você concorda comigo que esse operador é uma soma? Soma não tem que ter índice mudo? Exatamente, então. Não, para. Não um J e um I, não pode ter. Então, não. Fala, fala. Isso, PJ. Meu Deus do céu, que show. Que é a mesma coisa que VK derivada a XK. Que é a mesma coisa a VM derivada em relação a XM. Entendeu? É mudo. Não é? Entendeu? Só não coloca I para não confundir com o I do vetor. Se eu fizer, por exemplo, assim, ó, olha só, D, VP sobre DT. Meu índice livre não é P? É uma. Então, tudo vai ter que ter índice livre P. Como é que vai ter aqui? Derivada. Isso. Mais. Não vem uma soma agora? Não, o P não pode entrar aqui. Que aqui vai entrar a soma. É ou não é? Aonde? Aqui embaixo? Excelente. É show. Ó, você está dando show. Você está dando show. Está dando show. Eu só não vou. Eu só. Não, eu tô. Quem julga você sou eu, tá? Olha só. Olha só. Se não tivesse, eu falava, tá? Olha só. Você está entendendo direitinho. Onde tem soma, tem que estar. E se eu colocar. Só não posso colocar P, entendeu? Porque aí vai confundir com esse.
Entendeu? Eu podia colocar Q, por exemplo, aqui, ó. Q. Então você bate o olho e você já vê. Por exemplo, olha só, se eu tiver uma equação vetorial A e J igual a C M, um exemplo, PMI C NJ, tá? Tá? Quantos índices livres eu tenho do lado esquerdo? Quantos índices livres? Não, não, eu não tenho soma, eu tenho índice repetido do lado esquerdo. Eu tenho índice repetido do lado esquerdo. Lê as letras, vê. Tem? Não, para. Isso, eu estou perguntando do lado esquerdo, entendeu? Quantos índices livres eu tenho do lado esquerdo? Dois. Quanto eu tenho que ter do lado direito? Então, olha lá, o I e o J. Entendeu? Desculpa, aqui tem um. Quem é meu índice mudo? Do lado direito. O M. Aqui tem soma. O A e J, tá? Tem quantos componentes? Vamos contar? Vamos contar? É livre, não é livre? É, não é? Tem nove, né? Você pode colocar nove bolsos. Aqui é o A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33. Você tem nove, é livre, você tira do bolso se quiser. Lado direito também, né? Se eu tiver A12, eu tenho que ter um aqui e o dois aqui. Se eu tiver A31, eu tenho que ter o 3 aqui e o 1 aqui. Entendeu? E aqui eu vou ter C1D1 mais C2D2 mais C3D3. Gostou? É isso aí. Nós vamos ver isso aqui, hein? Nós vamos ver isso aqui, ó. Nós vamos ver isso aqui. Quando eu estiver falando sobre isso aqui, né? Ainda na equação da conservação da quantidade de movimento. Vai ver isso aqui, ó. Você já tá começando a ser vacinada, entendeu? Já tomou a primeira dose. Aqui, ó. Hoje, aqui, ó. Hoje, ó. Exato. Quando chegar lá, né? Aí o que você vai fazer? Né? Vai tirar de letra, né? Como diz na gíria do futebol. Né? Porque você está entendendo. Entendeu? Isso aqui é bacana. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, eu tenho, um exemplo, A, I, J, K, B, vou colocar BP. Tá? Quantos índices livres eu tenho aqui? Rápido. O E não, é 4. Não tem o E. Né? Certo? Aqui eu tenho que aparecer esses índices livres. Por exemplo, se eu tiver aqui M aqui, né, eu tenho que me virar. Aqui é IJ, o D, né? M, KP. Gostou? Gostou ou não? Ó, quantos índices livres eu tenho do lado esquerdo? Quantos? 4. Quantos eu tenho que ter do lado direito? 4. Vamos ver? Ó, IJ está aqui. KP está aqui. M quem é? É o mudo. Tá vendo? Viu? Gostou? Isso aqui é um tensor de quarta ordem. A ordem é o número de índices livres. Um vetor é um tensor de ordem 1. Quando eu escrevo um vetor, põe assim, ó, VI. É um vetor. Por quê? Tem um índice livre. O escalar, φ, por exemplo, é escalar, né?
tensor, tensor de ordem zero. Viu? Uma matriz, olha, uma matriz, está lembrado de matriz? É um tensor de segunda ordem. Está lembrado que você escreve uma matriz aí J, né? Bota A1, A12, está lembrado? Então, a matriz é um tensor de segunda ordem. Olha que show. Isso te dá uma visão, porque o que ele faz no livro lá? Coloca a forma vetorial e ao lado coloca a tensorial. Entendeu? Reparou isso? Tá? Aí você bate o olho, cuidado, você vai bater o olho entendendo do lado esquerdo. Depois nós vamos desenvolver o lado direito, que é as forças de contato, que é de pressão, né? E forças viscosas, e a força de campo. Entendeu? Você vê quanta coisa. Eu vou dizer, eu tranquilamente vou falar para você, sem medo de errar. 98% das pessoas que estudam mecânica de fluido não dominam isso aí. Pode acreditar. Pô. Não, não domina. Não domina, não domina. E está lá nos livros. Pô. É. Eu vou falar baixinho, tá? Por favor. Ó, vou falar baixinho, baixinho, tá? Muito professor também não. Pô. Fica tranquilo. Não, mas eu estou te falando, mas a forma que eu ensino, tá? Não é pedantismo, não é nada, não. Eu estou com 82 anos, entendeu? Não preciso de elogio, não preciso de nada, não. Tá? Mas ninguém ensina dessa forma, ninguém, ninguém, ninguém. Você tem, não, porque é o seguinte, você tem que sentir, você tem que sentir. Né? Você sente como? Né? 5 anos nos Estados Unidos dentro de um laboratório, medindo escoamento, turbulência e tal. Projeto no túnel de vento do IME, fora projeto para Promon Engenharia, entendeu? Na área de fluido. Então, eu sinto fisicamente isso aí, entendeu? Por isso que eu tenho que passar. Porque o professor não tem culpa. O professor não tem culpa. Ele entra para fazer um PhD nos Estados Unidos, né? Pô, foi PhD, né? Você teve contato experimental? Não, eu fiz tudo no computador teórico, entendeu? Não tenho sentimento, isso que eu estou falando, não tenho sentimento físico. Tá? Não é culpa dele. Eu tive a sorte de encontrar um local para desenvolver um laboratório nos Estados Unidos. Pô. Eu tive essa sorte, né? Da compra de equipamentos, de tudo. Entendeu? Então, essa parte, o domínio sobre ela é muito, muito intenso. E tem uma área que ela é desconhecida para a maioria dos engenheiros, que é a área de turbulência. Né? Entendeu? Coisa tem, exato. Tanto que eu tenho vídeos gravados, né, na Hotmart na área de turbulência. E tem uma outra área também, uma outra área, que não é divulgada nos cursos de engenharia. São escoamentos compressíveis, supersônico, sônico, entendeu? E eu tenho gravado, né? Na Hotmart também. Foi aulas que eu dei no UERJ, entendeu? Escoamentos compressíveis. Então é isso, tá? Então vou parar por aqui, tá? O que você vai fazer? Pegar esse material, pegar uma folha, entendeu? Colocado ao lado, tentar reproduzir. Enquanto você não reproduzir sem olhar, primeiro pode olhar à vontade, tá? E eu vou depois passar um exercício, tá? Para você fazer isso aí, tá? Para achar aceleração de transporte, você vai ver. Vou passar para você. Tá? Quando é que você quer ter aula? Deixa eu parar aqui.